Pra que dificultar as coisas? Começa agora Simplifica. Simplifica. Com Cicobi Copilivre, o programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo. Simplifica. Olá pessoal, começando mais uma edição do podcast Simplifica. Flávia Schutz mais uma vez por aqui, porque vamos para o segundo episódio, aliás, segunda parte do assunto Previdência, né Flávia? Isso mesmo, vamos falar de um assunto muito importante, cheio de gente por aí que acha que não é um produto bom. Vamos tirar os mitos sobre esse produto para que as pessoas possam ver as grandes possibilidades que eles têm e a importância que eles têm. Porque, como no último eu falei sobre a Previdência Social e toda a saúde da nossa Previdência, as pessoas têm aqui a possibilidade de conseguir guardar um pouco, fazer um planejamento financeiro, tudo aqui. Lógico que existem pessoas que têm já a característica de guardar dinheiro e não pensa como previdência, mas a maioria das pessoas não tem a cultura de guardar o dinheiro. Sim, é mais uma forma de guardar, inclusive de investir, né, Flávia? Exatamente. Eu estava lendo aqui a pauta que você me enviou, inclusive quando a pessoa vai escolher um plano de previdência, é importante que ela saiba o seu perfil de investidor, porque não deixa de ser um investimento, né? Exatamente, porque todos os fundos de previdência têm seus perfis, sendo eles moderado, arrojado, conservador, e aí a pessoa tem que se enquadrar num deles. Tem para todos os gostos, então, pelo que eu vi aqui, tem muitas modalidades, né? Muitas. E aí, voltando para aquele esqueminha que eu mostrei na apresentação da Previdência Social, sim. Aqui eu coloquei todos os regimes que a gente tem, né? A gente falou muito sobre o regime geral da Previdência, que é o nosso INSS, os regimes próprios, que são dos governos federais, municipais, estaduais, e hoje a gente vai focar exclusivamente na Previdência Complementar, que aí a gente tem dois tipos, a fechada e a aberta. A fechada, normalmente não, ela é para grupos específicos ou para entidades específicas, ou seja, é para uma empresa que quer criar o seu próprio fundo de previdência com regras que ela estabelece. Então é possível a própria empresa estabelecer as suas regras? Exatamente, e aí é só para os funcionários da empresa. Algumas liberam para cônjuges de filhos, mas na maioria das vezes é só para os profissionais. E também entidades como cooperativas, os advogados, a OAB, então eles criam coisas específicas para poder fazer o seu próprio plano e ele é fechado. Esses planos estão sob responsabilidade do Ministério da Economia. Então são regulamentados, digamos assim. Exatamente. E aí abaixo vem a Previc, que é quem regulamenta. Eles são todos, eles têm auditoria sempre, porque eles têm que estar saudáveis para os próprios funcionários, porque todo mundo faz parte, tem um quinhãozinho ali dentro. Uhum. E a Previdência Aberta, ela é a que todo mundo conhece, porque ela é comercializada em todas as instituições financeiras. E aí vem com aquele jogo de siglinhas, né? VGBL e PGBL, que a gente vai explicar aqui detalhadamente como funciona. Aqui falando um pouquinho da diferença, né, da Previdência Aberta com a fechada. A Previdência Aberta são os bancos e seguradoras que comercializam. A gente conhece com o nome de PGBL e VGBL, eles têm fins lucrativos, então as instituições elas ganham dinheiro com esse tipo de plano. Sempre há um processo decisório de uma diretoria da seguradora, não tem responsabilidade civil. A única responsabilidade que você tem num plano de previdência que você faça aberto é guardar seu dinheiro, saber que você precisa, porque não é mágica, é matemática. Então, você tem que guardar dinheiro para poder, lá na frente, usufruir, seja como uma aposentadoria ou um montante para fazer alguma coisa. Sim. Se você for colocando e tirando, é óbvio que você não vai ter dinheiro lá na frente. Então, tem essa possibilidade de colocar e tirar? Tem. É arriscado? Arriscado. Então, a pessoa tem que ter... né? Cada um... Exatamente. Ela tem que ter aquele... Eu vou colocar... Exatamente. Colocar e não tirar. Porque como a aposentadoria... Se você faz uma simulação que você vai ter 3 mil lá na frente quando você se aposentar, e se você ficar mexendo nesse dinheiro, você não vai atingir o objetivo nunca. Não. E aí, a blindagem dos recursos, ela não é praticada, porque você pode tirar. Ah, isso é blindagem dos recursos. Exatamente. Tá?
A previdência fechada, ela é para empresas e associações, são planos específicos desenhados para cada uma das empresas. Voltando só um pouquinho, a previdência aberta, ela tem a regulamentação pela SUSEP. Então, ela tem alguém por trás que também fica vendo a saúde financeira desses planos dentro das instituições. Oferecendo segurança. Como tem a Previc na fechada. Sim. O domínio das empresas e associações, você não vai ter o jogo de letrinhas, porque é uma previdência fechada, ela tem característica de PGBL, então o VGBL não entra numa previdência fechada, ela é sem fins lucrativos, porque as empresas, as associações, elas estão fazendo esse tipo de plano para beneficiar o funcionário. Então, ela não tem. Então, se houver lucro, se redistribui entre os participantes desse grupo. Também são os diretores e conselheiros que têm o processo decisório e aqui ele já tem responsabilidade civil. Quando você tem um plano desse, você é um pouquinho dono. Sim. Então, se não tiver uma saúde perfeita num plano desse, você é responsável e você também tem que arcar com isso. Então, existe responsabilidade civil de todos os participantes. E existe, sim, a blindagem dos recursos. Parece bem seguro, né? Parece seguro mesmo. Mas ele tem que ser bem administrado. Sim, porque a gente tem 2 grandes exemplos aqui no país. Nós temos a Previ, que é a dos funcionários do Banco do Brasil, que é uma previdência extremamente saudável. Tem sempre sobra de recursos. Tem alguns funcionários mais antigos que nem pagam mais o plano, porque não há necessidade. Porque existe sobra de dinheiro. Sim. Mas a gente também tem o caso do Postales, que é o dos funcionários do Correio, que houve um problema na administração do plano e hoje quem paga a conta são os próprios funcionários do Correio. Eles têm que pagar para conseguir ter o benefício que foi prometido em estatuto. E quem poderia regulamentar? E quem regulamentava o Postales? Não dava para a saúde do Postales? Como que isso foi possível? Foi possível acontecer isso? Porque aí é que tá. Dentro do plano, alguém mexeu ou aplicou. Por exemplo, um plano fechado, você pode falar, eu vou aplicar em ações. Aí entra a responsabilidade, então. Exatamente. Entendi. Só que aí você tem a responsabilidade porque você tem que acompanhar as reuniões, as decisões, toda a auditoria. Se ninguém está ali olhando e se acontece alguma coisa no meio do caminho entre uma coisa e outra, quando você vê já aconteceu. Entendi. E aqui falando um pouquinho só para entenderem entre os produtos, né? Se você pegar o fundo fechado e o PGBL, eles têm praticamente as mesmas características como perfil tributário. Aqui, os dois você consegue abater 12% da sua renda bruta anual. Se você vier resgatar o teu dinheiro, o imposto vai ser pago sobre o montante total que você tem lá. Por quê? Você teve um benefício, é um toma lá da cá. Sim. O governo te dá um benefício, você posterga o pagamento do imposto de renda para pagar lá na frente. É óbvio que sempre você vai ter uma vantagem, porque você, ao invés de estar pagando o imposto hoje para o governo e o dinheiro foi embora, aqui você vai poder trabalhar com o dinheiro. Então, você vai receber rentabilidade e aí existem também outros benefícios como tributação lá na frente, que você pode colocar numa tributação regressiva e pagar menos imposto. Sim. Então, você consegue ter benefícios fiscais extremamente atraentes. E geralmente, é ideal para as pessoas que fazem a declaração completa. Porque na declaração simplificada, você não consegue mostrar esse abatimento. E aqui, a gente tem pessoas que são têm aversão à previdência, porque antigamente a gente só tinha esses tipos de plano. O VGBL não existia. E aí as pessoas vendiam isso como um investimento. E aí colocavam lá 100 mil reais, na hora que você vai resgatar, paga imposto sobre os 100 mil. Então, ele não é um investimento. Aqui você tem que usar o produto como um benefício tributário. Entendi. Tá? O VGBL, que a gente fala que você consegue fazer uma diversificação de investimento. Por quê? Ele foi criado para quem faz a simplificada ou está isento, ou para as pessoas que estão pensando em aposentadoria e já colocaram os 12% aqui. Pode colocar a diferença lá. Então, ele funciona como um fundo de investimento normal,
que lá na frente se você vier resgatar, você vai pagar o imposto de renda só sobre o rendimento. Você não paga, não sobre o montante total. Sim, sim. E ele foi criado justamente porque a gente pegar a gama da população brasileira, a maioria faz a simplificada ou está na característica de isento. Então, é uma maneira de incentivar a previdência até para essas pessoas. Perfeito. E aí a gente tem 2 tipos de plano que você pode fazer na previdência privada. O averbador e o instituidor. O averbador é aquele que você se dirige à agência, vou fazer meu plano, escolho entre PV, POV e contribuo lá na minha agência. Só um parênteses aqui. Se dirige à agência, antigamente poderia falar com você, ou você ainda está diretamente nessa área? Porque a gente nem terminou nosso assunto em off aqui. Me conta rapidinho. Sim. Trabalhou muito tempo com isso? Trabalhei muito tempo. Trabalhei em 2 instituições e uma específica só de previdência privada. Então, eu trabalhei com os 2 tipos de plano. A gente fazia também muito a parte do instituidor. Entendi. Então, aí... Se for na cooperativa hoje, for lá no Copilivre, precisar de uma consultoria, eu estou à disposição em todas as agências do Copilivre. Nossa! Eu posso dar consultoria... A Flávia onipresente. Eu posso dar consultoria sobre esses produtos, além dos de investimento, que hoje eu trabalho com toda a gama do investimento e da previdência. Com isso também. Isso. Bacana, Flávia. Então, aqui, qualquer pessoa vai no banco, na cooperativa e vai fazer um plano de previdência. Lá, você tem a coparticipação da agência, da empresa. A empresa vai entrar contribuindo para você também. Então, aqui, se você parar para pensar, é excelente. Nossa! Porque se você coloca R$100, a empresa vai lá e coloca R$100. São partes iguais. Exato. Pode ter partes diferentes. Tem planos que são desenhados que a empresa paga um pouco mais e tem planos desenhados que o funcionário tem que pagar um pouco mais. Mas é uma decisão da empresa. Ela vai desenhar o plano da melhor maneira que ela achar para fazer esse benefício para o funcionário. Ela só pode contribuir no PGBL. Mas o funcionário, a parte dele, ele pode escolher também se ele um PGBL, um VGBL ou nos dois. Qual desses você mencionou como trazendo benefícios tributários? O PGBL? A modalidade PGBL? O PGBL tem o benefício tributário de 12%. Então, para a empresa é interessante. Para a empresa, o benefício fiscal é diferente. Ela tem, se as empresas no lucro real, elas têm benefício fiscal, mas funciona diferente. Tá. Na pessoa física, é 12% da renda bruta. Certo. Então, e aí tem a grande vantagem também de que quando você tem um plano desse, o desconto acontece direto na folha de pagamento. Então, se você está na faixa dos 27,5, faz a declaração completa, você já pode colocar o abatimento fiscal no mês a mês. Então, além de você não ter que esperar a declaração do imposto de renda para poder declarar, você vai já ter mensalmente o seu abatimento. Bom. Então, aqui falando do incentivo fiscal, pessoa física e pessoa jurídica que você falou. Aqui na pessoa física, você sempre vai ter os 12% da renda bruta. Eu coloquei o exemplinho aqui. Se ele tem uma renda bruta anual de R$100 mil, até 12 mil ele pode abater no imposto de renda. E se pensar numa pessoa que tem uma renda elevada, faz a declaração completa, ele pode pagar R$1.000 todos os meses, não pesa no bolso dele e ele vai ter esse abatimento no final. Exatamente. Muito bom. Para a pessoa jurídica, as contribuições que a empresa faz, e isso ela estando no lucro real, ela pode abater até 20% do valor da folha de pagamento dela. E ela vai ter um benefício direto no imposto de renda dela. Em 34% do imposto, ela consegue abater esse valor de até 20% da folha de pagamento. Bem legal. A gente pode dizer que isso já está na cultura das empresas do Brasil ou ainda não? Olha, eu comecei a trabalhar com previdência em 2004 e aí já tinham poucos. Isso foi aumentando muito. Mas assim, aí tem até empresas que não estão no lucro real, que não vão se beneficiar de imposto de renda, que acaba fazendo esse tipo de plano para beneficiar os funcionários, para poder dar um tipo de plano para incentivar as pessoas a guardarem dinheiro, para essas pessoas terem uma renda lá na frente. E aí a empresa, ela também pode pensar, porque o valor que ela paga
da Previdência Privada não sofre encargos trabalhistas. Então, se ela te der um aumento real de R$500 no seu salário, no Brasil, ele vai ter mais 500. Para a empresa, ela está tendo R$1.000 de aumento de custo nesse funcionário. Sim. Se ela der R$500 numa previdência privada, ela não tem que pagar nem o INSS sobre esse valor e nem o fundo de garantia. Nossa, então é um excelente. dinheiro que ele está dando como benefício para o funcionário e não tendo encargos. Então muitas empresas utilizam isso como um benefício mesmo para poder fazer a pessoa se interessar em guardar dinheiro, ter alguma coisa na hora que ela se aposentar na empresa, porque muitas pessoas continuam trabalhando na empresa porque não conseguem viver depois com que vão se aposentar. Então, eles conseguem fazer isso sem ter um custo tão elevado. Como é importante conhecer esses caminhos, não, Flávia? Exatamente. Eu falo, importante. a Previdência, ela é extremamente importante. E ela te dá vieses de benefícios tributários incríveis. Incríveis. Então, as pessoas elas têm que parar um pouco para escutar, porque eu falo, não tem idade, porque você pode usar como outro tipo de produto, não só como aposentadoria, que ela tem outros benefícios, mas é uma gama gigantesca. Quando você senta com um participante que quer fazer, você consegue fazer vários benefícios tributários para eles. E aí, todo e qualquer plano que você tem de previdência, você também tem a opção de colocar ou numa tributação progressiva ou numa tributação regressiva. Quando isso vai influenciar no teu plano de previdência? Na hora que você for resgatar teu dinheiro. Então, a progressiva, eu falo que eles têm nome e sobrenome, né? Que a tabela progressiva é progressiva compensável. Então, o que é? Ela segue a tabela do imposto vigente da época. Se mudar a tabela, ela vai mudar. Todo e qualquer resgate que você fizer, você vai pagar 15%. É aquele negocinho para avisar o governo que você pagou o imposto de renda. Deixar o alerta que você vai ter que fazer a compensação dele, né, na declaração do imposto de renda. Se você pagou os 15%, aí vai depender do valor da tabela para ver se você está isento ou se você tem que pagar os 27,5%, então ainda vai faltar 12,5% para pagar lá na frente. Sim. Então aqui, quanto menor o valor que você resgatar, maior o benefício que você vai ter. Então ela é sempre assim, o menor o valor, maior o benefício, porque a gente segue uma tabelinha. E sempre tem que haver a compensação disso na tabelinha do imposto de renda. A regressiva definitiva, ela acontece no ato do resgate, ou de quando você for receber a renda. Você já vai ter a tributação exclusiva na fonte. Então, ela começa em até 2 anos em 35% e acima de 10 anos a 10%. Mas aí a gente tem sempre que lembrar que não é aniversário do plano. É o aniversário do dinheiro que entra no plano. Então, você tem que pensar bem no longo prazo para você chegar nos 10%. Mas ela é extremamente importante para quem está pensando no longo prazo, para quem está fazendo um planejamento sucessório, porque se vier a falecer nessas 2 primeiras faixas, de 35 e de 30, os herdeiros não pagam, eles já vão direto para a de 25, que é menor que o de 27,5. Então, as pessoas têm muito benefício, mas aí você tem que pensar no longo prazo. E aí, falando um pouquinho, né, do perfil do investidor, por que é importante você saber qual é o teu perfil? Porque se de repente você é uma pessoa conservadora, te colocam num fundo agressivo, e aí acontece uma pandemia. Nossa, aí você não dorme um mês. Exatamente, porque aí num dia você tem 100 mil, no outro dia você pode ter 80, pode ter 50, ou pode ter perdido tudo. Sim. Porque no agressivo você pode perder tudo. Geralmente, os planos de previdência trabalham com conservador, moderado e arrojado, mas muitos já estão trabalhando com agressivo porque a legislação hoje permite. É extremamente importante para você ficar confortável aonde você está aplicando o teu dinheiro, mas também é extremamente importante para quem está vendendo. Existe uma coisa chamada suitability hoje no mercado, que você não pode vender produtos que não estejam no perfil do cliente. Isso é muito bom, porque não tem como ficar empurrando algo ali
né, para o cliente que... O cliente tem que saber, o seu perfil é conservador, você vai aplicar numa coisa conservadora. Você não pode oferecer um agressivo para quem é conservador. E o cliente muitas vezes nunca nem pensou nisso, né? Exatamente. Na hora do atendimento ele vai se dar conta. Opa, peraí, realmente... Todas as instituições que hoje elas têm lá o API, que você vai fazer o seu perfil de investidor. E aí vai ficar lá cadastrado na hora que você for fazer qualquer produto de investimento, vai avisar. Ó, esse aqui é um fundo agressivo, não é o teu perfil. Muitas vezes a gente tem até que autorizar, né? Exatamente. Se vai contra o seu perfil, né? Exatamente. Então aqui é muito importante para você saber aonde você vai investir, né? Porque na segurança do patrimônio aqui é muito importante para uma pessoa conservadora. No moderado, ele já se expõe, ele busca um equilíbrio, porque sabe que é importante também ter essa diversificação. Aqui ele foca no longo prazo, mas ele também não abre mão da segurança. Agora, o agressivo... Ele tá pro jogo. Exatamente. Ele quer adrenalina. Ele vai para a volatilidade do mercado. É a pessoa que hoje está investindo muito, porque mesmo tendo uma eleição no ano, não está preocupado com ela. Não se preocupa. Exatamente. Entendi. E aqui, falando um pouco de outros benefícios, quando a gente pensa no VGBL como uma diversificação de investimento, quais os benefícios que você tem aqui? Você não tem o come-cotas, o famoso come-cotas dos fundos de investimento. O que é o come-cotas? Quando você aplica num fundo de investimento, o governo tem a legislação de fundos de longo e curto prazo. Se você tem um fundo de curto prazo, o governo já vai lá em maio e em novembro e antecipa o pagamento desse imposto em 20%. Ele já fica, ele retém. Você resgatando... Ele não se aguenta, dinheiro. ele fala, não, daqui. Deixa aqui um pouquinho, vamos antecipar. Deixa eu garantir, Exatamente. E nos fundos de longo prazo, ele já puxa 15%. E isso daí, para quem... Um país que a gente trabalha com juros compostos... Isso faz com que você tenha uma perda, porque está tirando o teu dinheiro antecipadamente. Então, esse dinheiro que eles tiraram não rende. E no longo prazo faz uma diferença. Então, eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, de uma pessoa que faz lá um aporte de R$2 milhões. Aqui eu estava usando a rentabilidade do CDI em 11,65, nós já estamos com 12,65. Eu considero que no fundo de investimento, ele vai ter 100% de rentabilidade. E eu estou considerando 95% no VGBL. Então, eu já estou sendo conservadora para mostrar a diferença de 10 anos na tabela regressiva, o ganho financeiro que você tem de 424 mil só por causa do Come Cotas. Eu falo que não é o primeiro dinheiro que você vai correr para pegar, porque você tem que pensar no longo prazo. Sim. Mas em qualquer prazo, você vai ganhar acima de um fundo de investimento por não ter o Come Cotas. Outra vantagem que a gente tem na diversificação de investimentos, você não tem o IOF, mas as pessoas podem pensar, mas geralmente plano de previdência tem uma carência. Então, como o IOF normalmente sobre aplicações, ele é sobre os 30 primeiros dias, aí fala, vai ter a carência de 6 meses, é óbvio que eu não vou ter o IOF. Só que você tem que pensar que todo o dinheiro que vai entrar depois da carência não vai ter mais o IOF. Sim. E a pessoa já passou a carência, o dinheiro está livre, se ele colocar num dia e quiser tirar no outro, ele não vai pagar o IOF. Então, isso também é uma grande vantagem. E a outra seria a sucessão patrimonial. Eu pus o mesmo exemplo para a gente poder ver o ganho. O que é a sucessão patrimonial? O plano de previdência VGBL, ele não entra em inventário. Então, é um benefício para a família poder pegar o dinheiro sem pagar imposto. Que é o ITCMD, que a gente chama de Imposto Causa Mortes. Então, ele é uma legislação federal. Alguns estados já cobram isso, porque o estado pode mudar a legislação, então já entra. Tem muita briga na justiça a respeito disso. Mas aqui eu fiz o de São Paulo, que o nosso hoje é 4%, mas ele pode chegar até 8%. Esses 4% seriam imposto sobre herança? Os bens, exatamente. Tá. Sobre a herança. E aí, como você não vai colocar isso no inventário, ele não é herança. Você vai determinar os seus beneficiários, o percentual que cada um deles vai receber, e eles vão receber. E aí, qual a diferença do ganho financeiro aqui? Você vai ter, nos mesmos 2 milhões... Em 10 anos, na regressiva, você tem 1 milhão
de diferença, não pagando o imposto causa-mortes e os honorários advocatícios. Então, essa é uma das grandes vantagens. Grande mesmo. Sim, uma e aí vantagem. Quando eu falo, as pessoas às vezes não sabem tudo que uma previdência privada tem por trás. Tem algumas pessoas que realmente sabem guardar dinheiro, têm essa cultura e realmente não vão precisar disso. Mas esse é um benefício. É uma ótima via para isso, né? Sim, muitas pessoas fazem esse tipo de coisa para o dinheiro sair para a família. E às vezes a família fica tão satisfeita porque eles podem receber isso em até 30 dias depois. Entrando com a documentação, em 30 dias você paga. Rápido assim. Exatamente, que na hora que recebem o dinheiro, já fazem um plano para a própria família. Sim. Então, são coisas que tudo é planejamento. E a previdência vem, é um a raiz da palavra, acho que é bem isso, é você estar prevenido, você providenciar algo, né? E você consegue usar uma gama de conhecimento tributário para conseguir abater no imposto de renda de diversas formas. Como é importante um atendimento desse, Flávia? Sim. É uma gama mesmo Exatamente. De detalhes e conhecimento que fazem toda a diferença. Para cada pessoa, isso pode fazer diferença. E outra diferença, num plano VGBL que ele funciona como uma diversificação de investimento, você consegue pagar os 10% de IR lá na frente. Lógico, é no longo prazo? Mas não existe nenhum produto no mercado que você chega a 10%, porque os outros investimentos, você sempre vai pagar o mínimo de 15%. Então, você já ganha 5% aí. Mais alguma modalidade? Não. Aqui a gente para, mas aí eu acho que assim, a gente podia finalizar falando que a Previdência é um produto para todo mundo, para qualquer idade, para qualquer tipo, sempre vai ter um benefício para aquela pessoa que quer fazer. Sim, Flávia, eu posso começar a pagar um plano de previdência num aporte menor e depois, com o meu desenvolvimento da minha carreira, eu posso ir mudando esse plano, aumentando a minha contribuição? Os planos são totalmente, assim, ajustáveis. Você não consegue, por exemplo, mudar de um plano PGBL para um plano VGBL. Sim. Eles são incompatíveis, como a tributação progressiva para regressiva e vice-versa são incompatíveis. A modalidade Mas você consegue ajustar. Eu estou no VGBL hoje porque eu faço a declaração simplificada. Mas amanhã eu posso estar ganhando mais e vou fazer a declaração completa. Vou casar, vou ter filhos, eu faço a completa. Aí você para um plano e começa o outro. Aí eu começo numa tributação progressiva, porque pode ser que eu preciso do dinheiro. Então, eu não estou pensando agora no longo prazo. Mas lá para frente eu posso pensar em mudar para um plano da regressiva, porque eu já tenho um outro dinheiro guardado, eu já sei que eu não vou precisar deste. E aí você coloca na regressiva todo o saldo e começa a contar a partir dali os 10 anos. Vai adequando a sua realidade do momento. E a relação de idade para aposentadoria, de beneficiários, endereço, isso aí são coisas que você consegue mudar a qualquer momento. Tranquilamente. Sim. Fundos, depende um pouco da instituição, do tipo de fundo. Existem instituições que precisam de 60 dias para você mudar de um fundo conservador para um fundo agressivo ou de um fundo agressivo para um fundo conservador. Então, é sempre bom estar atento ao tipo de plano que você está entrando. Hoje, a gente tem no mercado que a gente chama de multifundos dentro da Previdência, que ele causa mais uma vantagem, que é você conseguir do conservador para o moderado, do moderado para o conservador a qualquer momento. Então, fica mais fácil numa época de uma volatilidade muito grande. Aí eu não quero estar nesse aqui no momento, eu vou pôr no conservador e não fico esperando o tempo. Não está se sentindo preso ali, né? Exatamente. Então, as legislações de previdência, em todo o tempo que eu trabalho, elas vêm melhorando para poder ficar cada vez mais flexível e as pessoas começarem a investir. Antes ela era bem engessada, não podia mexer, tinha uma carência estendida, para você ir de um fundo para o outro, às vezes demorava 6 meses. Então, e ainda tem planos antigos que não tem nem a diversificação de fundos dentro. Então, tudo é uma questão de sentar com o consultor e ver qual é o seu perfil de plano de previdência e o que ele pode fazer para te ajudar. Excelente. Então fica o convite, sentem-se com os consultores da Sicoob e também acompanhem os nossos podcasts. Aliás, o episódio passado foi sobre quem não viu, né? A gente convida também a conferir para entender o que vem antes disso tudo que a Flávia explicou aqui, que né? Seria a Previdência Social. A Previdência Social, né? O porquê se torna mais interessante ainda todos esses planos que você apresentou pra gente. Muito obrigada, Flávia. Imagina, obrigada a vocês.